irmãos, graça e paz. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, mesmo à distância, né, devido à quarentena. Mas, como temos aprendido, a igreja não é quando estamos no templo, né? Nós somos a igreja, então neste momento estamos aqui unidos como igreja, mesmo que à distância. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 11, né, do nosso livro, né, as ordenanças da igreja, né. Eu quero tentar ser um pouco mais sucinto hoje, porém o assunto é simples, não tem nada de complicado no assunto, mas tem vários detalhezinhos, tal, então eu vou tentar ao máximo ser sucinto e rápido, mas de novo eu acho que eu não vou conseguir e hoje eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o último vídeo que eu fiz, né, da semana retrasada. Então, mais uma vez, pode ser que tenha cortes, né, alguma coisa assim. Então, mais uma vez eu peço que estejam focados no assunto, no tema, na mensagem e não no ambiente e o que está acontecendo aqui em volta, tá bom? O nosso texto básico está lá, o livro aqui está dando como Romanos 6, de 1 a 11 e 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 32. O versículo-chave se encontra em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Talvez você esteja se perguntando, né, o que é ordenança, né? E quais são as ordenanças? Eu sei que a gente vai ver, né, o que é a ordenança e quais são, embora nós só vamos falar de duas, né, porque no meio cristão evangélico, né, essas são as principais e as que tá em todas as igrejas, né, todas as denominações. Existem outras, né, porém não são todas as denominações, são uma minoria que pratica uma ou outra mais, e existem muitas outras que são praticadas pela Igreja Católica. Então, aqui, para a nossa realidade, né, nós vamos tratar de apenas duas ordenanças. Então, hoje, eu quero, né, mostrar o que é uma ordenança, né, e quais são essas duas ordenanças, ok? Então, o alvo da lição. Deixa eu mudar aqui, que hoje eu estou com um mini data show aqui. Na última aula eu não consegui adaptar, eu não coloquei no computador ou na TV, porque eu achei que ia ser possível colocar os slides no vídeo, mas o meu editor de vídeo não suportou, então hoje eu tive que colocar o computador aqui. Então, alvo da lição, né? Entender o significado, vou ler por aqui, entender o significado das ordenanças de Cristo, conhecer a origem da prática do batismo e a ceia do Senhor. Então a gente já começou a ver quais são essas duas ordenanças que nós vamos falar hoje, né? O batismo e a ceia do Senhor, né? Sentir-se privilegiado por participar dessas ordenanças e agir, né, respeitando as ordenanças e praticá-las junto com a igreja. Então, eu espero que no final da aula, né, vocês possam ter entendido o significado de cada uma dessas ordenanças, né, o batismo e a Santa Ceia, sentir-se privilegiados de participar dessas ordenanças e respeitar, né, que vocês saiam dessa aula respeitando as ordenanças e praticando elas. Amém? Então, dando início à nossa aula, vamos começar aqui pela introdução. Né? A palavra ordenança quer dizer algo que é ordenado ou mandado. Pelas palavras ordenanças da igreja se entende os ritos externos que as escrituras apresentam para que sejam observados pelos crentes como meio de graça. Então, ordenança, a própria palavra já diz, é uma coisa que é ordenada, né? Algo que é mandado.
Dentro da igreja, né, a gente entende que esses mandamentos, essas ordens, né, são rituais externos, né, são rituais que a gente pratica para o mundo ver, mas que mas eles são vistos como um meio de graça, ou seja, eles não são apenas rituais vazios, não são apenas o cumprimento de um ritual, né? Mas são rituais que trazem graça, faz a gente entender a graça, experimentar a graça, né? Vivenciar a graça. Então não são apenas rituais vazios. Na igreja evangélica, 2 ritos têm gozado reconhecimento geral, a saber, o batismo e a Santa Ceia. São os 2 sacramentos que Jesus deixou para a igreja, né? Então, esses 2 ritos mais famosos, né, mais conhecidos, praticados no meio evangélico, são o batismo e a Santa Ceia. Aí aqui o autor já coloca uma outra palavra, né, que a gente não está muito acostumado no meio evangélico de usar, né? Então, sacramento. O que é sacramento? Sacramento é um sinal exterior e visível de uma graça interior e invisível, né? Ou seja, sacramento é um ritual, vamos dizer, sacramentado, né? Que mostra para o mundo aquilo que está dentro da gente. Então a fé que está dentro da gente, a gente está mostrando para o mundo e para os nossos irmãos na igreja, né, através daquele rito, né, através daquela ordenança. A Bruce Milne comenta que o sinal visível é representado pela água no batismo e pelo pão e vinho na ceia do Senhor. Então aqui ele está trazendo essa definição de sacramento já para o batismo e para a Santa Ceia. Então, a parte visível desse sacramento, do batismo e da Santa Ceia, a parte visível é que o sinal visível é representado pela água no batismo, né? Então, tem o simbolismo da água, né? E pelo pão e vinho na ceia do Senhor. Então, essa é a parte visível. Mas o que esses símbolos visíveis, né, querem mostrar? Eles querem mostrar a graça, se continuar aqui, a graça invisível no caso do batismo. A graça invisível no caso do batismo é o lavar regenerador. Então a água representa um lavar regenerador, no caso do batismo, igual a gente vê em Tito 3,5, e no caso da ceia, alimentar-se espiritualmente de Cristo, né? Então, a gente vê que esses ritos nada mais são do que a expressão para o mundo, né, do que está, da nossa fé, do nosso entendimento de graça e misericórdia, né, que temos aqui dentro de nós, né, essa fé interior que nós temos, nós mostramos para o mundo, né, através do batismo e da Santa Ceia, ok? Então até aqui nós vimos que o batismo e a Santa Ceia são 2 ordenanças, né, 2 ritos, os sacramentos, como você preferir, que a gente mostra para o mundo, né, aquilo que está, aquela fé e entendimento bíblico, né, que está no nosso interior. E agora então nós vamos detalhar o batismo e a Santa Ceia, começando pelo batismo, né? O item 1, o aspecto histórico. Abluções do Antigo Testamento. As abluções rituais são muito destacadas no Antigo Testamento. Não somente nos casos de impureza religiosa em Levíticos e Números 19, quando o sumo sacerdote aproxima-se de Deus, e também em Êxodo 40, 12 a 15. Mas também na purificação moral. E aí tem as referências bíblicas. Você, assim como eu, deve estar se perguntando, o que são abluções? Abluções são esses rituais de lavagem, né, purificadoras que nós temos no Antigo Testamento, né? Então, o sacerdote, antes de entrar no lugar santo dos santos, ele tinha que se limpar, lavar, né? Quando os judeus iam comer, eles tinham que se lavar. Então, tudo que envolve
água e purificação através da água, né? Lavagem, batismo, enfim, lavagem do corpo inteiro ou lavagem só apenas de alguma parte do corpo. Isso é uma ablução, ok? Então, nós vemos que essa ideia de que a água purifica, né, essa figura purificadora da água, já vem desde o Antigo Testamento, desde da lei, né, ali de Moisés, né? Então, não é uma coisa nova, né, totalmente nova no Novo Testamento. Item B, batismo dos prosélitos. Esta cerimônia tornava possível a transformação do gentio em judeu sob todos os aspectos, submeter-se à lei, se fosse homem, receber circuncisão e mais tarde ser batizado. Para quem não sabe, prosélito era um estrangeiro que se convertia ao judaísmo. Então tinha lá um romano, aí ele, né, conhece o judaísmo, se converte a Deus, passa a acreditar em Deus, né, e se converte ao judaísmo. Então, para ele se tornar verdadeiramente um praticante da lei de Deus, ele tinha que ser circuncidado, né, e oferecer os sacrifícios e tal. Mas, antes de ser circuncidado, o primeiro ritual de purificação, se a gente pode falar assim, que os judeus mandavam, né, o estrangeiro fazer, era o batismo. Então já existia o batismo no Antigo Testamento, só que era um batismo apenas para quem era estrangeiro. O judeu nascido em Israel, de pais judeus, né, não precisavam fazer isso. Era só para aqueles estrangeiros que se convertiam ao judaísmo. E como que era esse batismo? Era praticamente igual ao que nós temos hoje. A pessoa entrava no rio, né, até o ponto da água ficar no pescoço, ele ficava só com a cabeça para fora da água, e o sacerdote lia a lei de Deus, né, os mandamentos para ele, e se ele concordasse com tudo aquilo, então ele era afundado e saía da água purificado, né? Só para entender, recapitular, resumir, prosélito era o estrangeiro que se convertia ao judaísmo, né? Então eles tinham que passar pelo batismo. Aí depois do batismo ia para a circuncisão e depois para os sacrifícios, né, de perdão dos pecados, purificação, adoração a Deus, né, enfim, tudo aquilo que os judeus praticavam. Batismo de João, item C. Esse era o batismo preparatório para a recepção do Messias. Foi ordenado por Deus e nós vemos isso lá em João 1,33. Qual a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? Bem, os dois pregavam o arrependimento dos pecados, né? O de Jesus, a diferença é que o batismo pregado por Jesus, quando a pessoa saía do batismo, saía ali das águas, ele saía com a mente renovada, com o foco de fé renovado. Ou seja, ele morria, né, deitava ali, entrava nas águas e morrendo para a lei do Antigo Testamento, para os rituais do Antigo Testamento, né, as leis de Deus ali, aquelas leis ritualísticas, né, ele morria para aquilo e ressurgia, ressuscitava, né, ou saía das águas, nascia com a nova fé, com a fé em Cristo Jesus, a fé salvífica, né, ele então estava declarando que ele morreu para o mundo, né, para a antiga prática da lei, para os pecados, e ressurgiu, né, para uma nova vida em Cristo Jesus. Enquanto que o batismo de João, a pessoa ia lá por causa do arrependimento dos pecados, né, mas ele, ao sair, ele mergulhava e voltava, e ao sair do batismo, ele ainda estava preso ao cumprimento da lei, né, da antiga lei. Então ele ainda tinha que cumprir os rituais da lei, os sacrifícios e tal. E ele não saía com uma nova mente, né? Não havia mudança de mente, mudança de fé. Deu para entender a diferença? Então, a diferença estava na intenção do batismo, né? Então João era apenas para arrependimento dos pecados, porque João foi um profeta.
né? E como a gente viu, o batismo era apenas para os prosélitos, né? Os estrangeiros que se convertiam ao judaísmo, como a gente acabou de ver. Mas Deus levantou João como um profeta. Então qual que era a mensagem de João? Falava, ó, embora vocês sejam descendentes de Abraão, falando para Israel, a mensagem de João para Israel, né? Embora vocês sejam descendentes de Abraão, vocês são filhos da promessa, tal, mas vocês são tão pecadores que precisam do mesmo batismo, precisam se arrepender e se batizar, assim como os gentios, né, que se convertem ao judaísmo precisam também. Então, vocês estão sendo pecadores tanto quanto um gentio. Então, Deus estava usando o profeta João, né, para falar, ó, Israel, se purifica, né, você se santifica, você precisa se santificar. Então, era meio que um tapa na cara ali o batismo de João. Né, era meio que falando, ó, vocês estão igual um gentil, vocês precisam se santificarem, né, novamente, precisam ser batizados, né, igual um gentil, porque vocês estão tão pecadores quanto um gentil. Então, o batismo de João era para arrependimento de pecados. O batismo de Jesus, arrependimento de pecados e uma nova vida, uma vida agora em Cristo Jesus, uma vida na lei da graça, né? E morreu a lei, né, do Antigo Testamento. Espero que tenha ficado claro. Item D, Jesus e o seu batismo por João. Nas margens do Rio Jordão ocorreu o sinal de que o ministério público de Jesus estava para começar. Jesus aprovou a prática do batismo, mas não batizou. Isso foi feito pelos discípulos. Isso a gente vê lá em João 3, 22 a 30 e 4, de 1 a 2. Você pode estar se perguntando, por que Jesus, que era santo, teve que se batizar? Eu achei duas respostas, né, assistindo Augusto Nicodemos, né, e ele falou duas coisas interessantes. Ele entende que o motivo pelo qual Jesus teve que batizar, primeiro foi para validar o ministério profético de João, né, como eu disse, João foi um profeta, então ele tinha uma mensagem, e Jesus então usou ali o batismo para, né, para confirmar o ministério ali de João Batista, né, e também, como o texto disse aqui, que Jesus estava no início do ministério dele. Então, ali foi o primeiro momento que Jesus se colocou no lugar de um pecador. Né? Então, o primeiro motivo é para validar o ministério de João, e o segundo motivo, que eu acho que é o principal, era para se colocar no lugar do pecador. Então, foi o primeiro ato de Jesus, né? Ele mesmo sendo santo, ele se coloca no lugar do pecador, né? E vai ser batizado por João. Né? Então é Jesus ali começando a se identificar com nós pecadores. E aí isso ele vai levar até a cruz, né? Cada momento ele vai tomando o lugar do pecador até chegar na cruz. Item 2. A autoridade para a observação do batismo. Quem que deu autoridade para a igreja praticar o batismo? Foi algum papa no início da Igreja Católica, foi o apóstolo Pedro, né, que um belo dia acordou falando, não, hoje todo mundo vai ser batizado, né? Ou foi Deus, né? Então, nós vamos ver de onde que veio a autoridade, né? Quem nos deu a autoridade para praticar o batismo. Letra A. Foi ordenado por Cristo, lá em Mateus 28, 19. Ao entregar a grande comissão aos discípulos, Cristo deu a ordem para que fizessem discípulos de todas as nações, batizando os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A prática do batismo pela igreja é um ato de obediência ao mandamento divino. Então tá claro, né? Jesus mandou e a igreja apenas, né, obedeceu. No item B, nós vemos que os apóstolos também praticaram, né, o batismo, né, ordenaram a prática do batismo. Né? Então Pedro prescreveu a ordem do Senhor dizendo, cada um de vós seja batizado. Isso lá em Atos 2,38. Após um sermão que provocou a convicção do pecado, que provocou a convicção do pecado, né, que faremos, irmãos?
Aí 3.000 pessoas foram batizadas, enfatizando a nova vida em Cristo. Então, foi lá no Pentecostes, né, Pedro pregou, né, para 3.000 pessoas, e eles entenderam a mensagem e acreditaram na mensagem, né, acreditaram que Jesus era o único Senhor e Salvador da vida deles, e eles então perguntaram, né, que nós entendemos que somos pecadores e o que faremos agora, né? O que faremos, irmãos? Aí então Pedro responde, né? Cada um arrependam do vosso pecado e cada um de vós seja batizado. Mas batizado em nome de quem? Batizado em nome de Jesus, né? Então o batismo tem que ser em nome de Jesus, é o que a gente vê lá em Pedro 2,38, né? O batismo é ligado ao arrependimento, né? Ou seja, eles creram e depois batizaram, né? Eles entenderam a mensagem da salvação e depois que foram batizados, né? E não ao contrário. O batismo não é necessário para a salvação, apenas simboliza o que aconteceu por meio da conversão. Então, mais uma vez, o batismo é apenas um simbolismo externo, né, para externar para o mundo o que aconteceu aqui dentro. Então as pessoas se converteram, né, entenderam a mensagem da salvação e mostraram para o mundo, né, que eles agora eram servos de Cristo, né, através do batismo. Item C. Ele era praticado pela Igreja Apostólica. Filipe, né, a gente vê que Filipe, né, praticou, né, aqueles que creram em sua mensagem foram batizados, Atos 8:12. Ao tratar pessoalmente com o etíope, fez com que visse a conveniência do batismo, Atos 8:36 e 39. E Filipe respondeu à sugestão do etíope batizando. Então, é aquela história, né, Filipe foi transladado para a estrada e lá um etíope estava passando, né, e ele vinha de Jerusalém, estava voltando para sua terra, e ele estava, né, lendo ali as passagens da Torá, da lei, e aí então Filipe aborda ele e explica a lei e prega de Jesus Cristo para ele, né, e ele se converte ali, e o próprio etíope fala, tem água ali, o que me impede de ser batizado, né? E o Espírito Santo, então, fez com que Filipe, né, falou, ok, bora, vamos ser batizados, né, deu para ver que você realmente entendeu a mensagem de Cristo, né, de salvífica, então nada te impede de ser batizado. Então, Filipe batizou o etíope, e logo depois foi transladado novamente para Jerusalém. Ananias e Saulo. Ananias foi enviado a Saulo de Tarso, depois de ter-lhe aparecido o Senhor e o batizou. Então, Jesus apareceu para Saulo, né, ou Paulo, né, e depois apareceu lá para Ananias e deu a ordem para Ananias, vai atrás lá de Saulo, né, e batiza ele. Então ele foi e batizou o Paulo. Então Paulo foi batizado, né, por Ananias. Pedro e Cornélio. Quando o muro da separação foi derrubado entre judeus e gentios, tendo sido Pedro e Cornélio providencialmente reunidos, o Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa, do mesmo modo como aconteceu no dia do Pentecostes. Daí Pedro ordenou que Cornélio fosse batizado. Então está lá em Atos 10, 47 e 48. Então, Pedro viu, né, a família de Cornélio tendo ali, né, uma manifestação do Espírito Santo através do dom de línguas, e aí Pedro fala, então, se eles têm o dom de línguas, né, o gentil recebe o dom de línguas, assim como nós, né, o que nos impede de batizá-los, né? Então Pedro ali batiza um gentil, né, o Cornélio e a família dele. Então, isso para mostrar que o batismo foi também praticado na igreja, né, pelos apóstolos, né, na igreja apostólica. Então aqui até agora nós vimos o aspecto histórico do batismo, a autoridade para observação do batismo, né? E agora nós vamos ver o modo e o elemento do batismo, item 3.
É bom notar a etimologia da palavra, batizar, que é igual mergulhar, ensopar, saturar, tingir roupa. Imergir no mar da morte. Morte, a vida antiga e nascimento de uma nova criatura. As igrejas evangélicas reconhecem a água como um elemento que as escrituras apontam para a observância deste meio, né? Então o primeiro elemento aí é a água, e a gente vê, né, que, para quem não sabe, tem aquela discussão, né? O batismo pode ser por aspersão, imersão ou efusão. A gente vai ver nesse detalhe como está mostrando aqui no slide, né? Mas pela palavra você já vê, né, que a própria palavra fala, batizar, a palavra no grego, né, é mergulhar, ensopar, saturar, tingir roupa, né, imergir no mar da morte. Então você vê que é uma coisa, né, não é simples aspersão ou efusão, é mergulhar mesmo, né? Era costume fazer remoção das roupas antes de entrar no banho batismal e vestir roupas novas ao emergir da água. Esse despir-se e vestir-se de novo é retratado. Esse despir-se e vestir-se de novo é retratado frequentemente no pensamento de Paulo, em Colossenses 3:9. Então, tinha a prática também da pessoa entrava, né, antes de entrar nas águas ali, ele tirava a roupa, uma roupa velha, né, a roupa que ele estava usando, era batizado, e quando estava saindo das águas, né, ele se vestia com uma nova roupa. A ideia de que o velho homem morreu e quem agora está saindo da água, né, do batismo, é um novo homem, né, com uma nova roupa, uma roupa pura, santa, né, limpa, né, sem pecados. Então, há 3 modos de batismo, né, aspersão, efusão e imersão. Aspersão, como por exemplo, na maioria das igrejas presbiterianas, metodistas, anglicanas, com crianças e adultos, ou nas igrejas congregacionais com adultos. Então, aspersão nada mais é do que o espirrar, né, daquela espirrada na pessoa. Né? Então aqui ele dá exemplo de algumas denominações, né, que praticam esse tipo de batismo, né, igrejas presbiterianas, a maioria das igrejas presbiterianas, metodistas, anglicanas, né, congregacionais e essas daí, né, com adultos e crianças, enfim. Então a aspersão é aquele aspergir, é o espirrar, né. Efusão, este modo é muitas vezes usado por igrejas que praticam a imersão, quando há pessoas idosas ou incapacitadas para essa prática. Então, a efusão já é mais ou menos você pegar uma jarra e jogar na pessoa, né? Então, não é um simples espirrar, mas já a pessoa vai se molhar, tal, né? Então, é uma quantidade bem maior de água. E quando que é praticado isso? Geralmente nas igrejas que defendem, né, ou acreditam que o batismo é por imersão, que é no caso da nossa, né, Igreja Batista Regular, mas por exemplo, a pessoa está impossibilitada de ir, tem algum caso na saúde dela, tem alguma coisa na saúde dela que impede ela de entrar na piscina, que impede ela de entrar no rio. Às vezes ela está na cama de um hospital, está na cama da sua casa, não pode se locomover, enfim, tem alguma coisa na saúde dela que impede ela de imergir, né, ser imergida numa piscina ou no rio. Então, nesse caso, usa essa maneira, né, de efusão. Então, o pastor vai até ela, até a pessoa, e, né, derrama ali uma quantidade abundante de água. E a imersão, né, que é o que a nossa igreja acredita, né? Como, por exemplo, as igrejas batistas, cristãs evangélicas e na maioria das igrejas pentecostais. Então, é aquele velho método, né? Entra na piscina, no rio, o pastor vem, né, e deita a pessoa dentro da água, ela fica toda dentro da água, né, e depois levanta. Eu concordo, né, entendo que a imersão é a maneira correta de fazer.
embora, aí no caso da impossibilidade da imersão, né, da pessoa não poder vir, então usaria a efusão. E caso ainda, vamos dizer que ela está no hospital, realmente é muito complicado, né, derrubar uma quantidade grande de água ali. Então usa-se a aspersão. Essa é a minha opinião. Por quê? Eu estou muito tranquilo em pensar assim. Por quê? Porque tanto o batismo como a ceia são apenas rituais, né? O foco desse ritual não está na maneira, na água, o foco está na mensagem, né? Na intenção desse rito, né? Então, é mais importante o coração da pessoa do que o ritual em si. Tanto é que eu não lembro se vai ser falado para frente aqui, mas já foi falado que o batismo não leva ninguém para o céu. Você pode ir para o céu sem o batismo, né? O ladrão lá na cruz, ele morreu e logo, né, não teve tempo de ser batizado. Lógico, se você tem tempo, né, de ser batizado, então que seja batizado, cumpra esse mandamento. Mas só quero dizer que o foco principal está na intenção, no coração da pessoa que está sendo batizada, do que na maneira de ser, né, batizado, né? Item 4. O significado do batismo. O batismo é um rito externo e visível, simbolizando uma experiência interna e invisível, como autorizado por Cristo e praticado na Igreja desde o seu início. Significa a experiência íntima do crente em relação a Jesus Cristo, o Redentor e Salvador, realizada pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez, né, o autor falando aqui que o batismo é um ritual para o mundo ver que você acredita em Jesus Cristo e que agora você vai seguir as regras de Jesus Cristo. Ok, tá aqui? Então, estão incluídos nessa experiência do batismo. A união com Cristo. Pelo ato da fé, o crente é enxertado em Cristo. Para diminuir o tempo aqui, vão direto para o último parágrafo aqui, a última frase, né? O batismo torna-se para o crente um sinal de sua união vital com Jesus Cristo. Então, no batismo, é um sinal de união vital com Jesus Cristo. Ali eu digo, eu morri a morte de Cristo para o mundo, né? E agora estou ressuscitando, assim como Cristo ressuscitou, eu estou ressuscitando para uma nova vida, né? Uma vida de santidade, uma vida com Cristo, tá? Uma vida de união com Cristo. Item B. Identificação com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na realidade e poder da sua ressurreição. Então, o que está querendo dizer aqui? Que no batismo nós nos identificamos com Cristo, né? Cristo morreu e ressuscitou. Então, nós também morremos para o mundo, né? E ressuscitamos para uma nova vida com Cristo em Jesus. Então, se ainda não ficou claro para você, então quando a pessoa é submergida, né, o pastor deita a pessoa para dentro da água, então esse deitar, né, simboliza a pessoa morrendo, né, para o mundo de pecado, para a vida de pecado, e quando o pastor traz a pessoa de volta para fora da água, então ela já ressuscita, ela renasce uma nova pessoa, uma pessoa agora para a vida com Cristo, né? Uma vida de santidade e uma vida de união com Cristo. Então, sepultamento e ressurreição, né, de Cristo, né, morte para a vida de pecado e ressurreição, né, para uma vida com Cristo. O crente livre da penalidade do pecado e unido com Cristo em sua vida ressurreta possui a energia que resulta na vida vitoriosa. É a própria vida do Filho de Deus se expressando por meio do crente. Item C. Dominação por Jesus Cristo. Revestidos de Cristo. O batismo significa a entronização de Cristo como Senhor da vida do crente. A comissão ordenada em Mateus 28, 19 a 20 tem como pré-requisito submissão à autoridade de Cristo. Então, quando a pessoa, né, entra dentro da água, né, representando a morte para o pecado, e ressurge, né, sai de dentro da água,
ela está querendo dizer assim, Jesus, agora eu estou declarando que você é o Senhor da minha vida, né? E que agora eu vou seguir as suas ordens, né? Então, Jesus passa a dominar a vida da pessoa. E o item D, ato de iniciação no corpo de Cristo. Então, Paulo nunca exorta os crentes a serem batizados. Ele reconhece que foram, né? Era um rito normal para se entrar na comunidade cristã. Então, o primeiro rito para entrar no corpo de Cristo, né, é o batismo. Então, tanto é que era tão comum o batismo ser a primeira coisa, né, que um recém-convertido fazia, que Paulo nunca exortou, sejam batizados e tal, porque ele já entendia que o povo já era batizado, né, aqueles que faziam parte da igreja, do corpo de Cristo, já tinham sido batizados. Santa Ceia. Agora nós vamos falar da Santa Ceia, né? O item 2 aí. Para quem não sabe, irmãos, a ceia, né, é a última refeição do dia, tá? Então, geralmente era à noite. Então, vamos dizer assim, poderia ser a janta, né, deles, né, na época de Cristo. Então, item 1, tá? Termos usados, né? Então, aqui a gente vai ver maneiras de se referir à Santa Ceia, né? Então, a ceia do Senhor, né, lá em 1 Coríntios 11, 20, porque a refeição original era uma ceia. Então, lá a gente vê que os irmãos da igreja se reuniam, né, para ceiar, para jantar, né, e em algum período, né, provavelmente depois da janta mesmo, né, tinha o repartir do pão, do vinho, né, fazendo o mesmo gesto que Jesus fez, né, repartindo o pão, né, com os discípulos e o vinho, né, e ali então era relembrado, né, a morte de Cristo, né, e a purificação, né, dos nossos pecados através do seu sangue. Então, mas inicialmente começava com uma janta, um junta-panela. Né? Convidava os irmãos da igreja, né? Vamos juntar panela na casa do irmão tal horário, né? E aí depois, em algum momento, né? Eu creio que seja no final de tudo, né? Então fazia ali a Santa Ceia, né? A lembrança ali da morte de Cristo, né? E da purificação dos nossos pecados através do derramamento de sangue, do sangue de Jesus Cristo. Então, outra maneira de se referir à Santa Ceia é a mesa do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, 21. Né? Essa expressão revela a provisão que Deus tem nos dado, e a comunhão vem pela refeição compartilhada. Né? Então, que realmente era um momento ali de jantar, né? De ceia, né? De jantar, então estava todo mundo reunido na mesa. Então, como a intenção ali era lembrar de Jesus Cristo, então a mesa do Senhor, né? Então essa expressão revela a provisão de Deus, né? Então, porque Deus permitiu que o povo tivesse comida para se reunir naquele momento, porque se não tivesse comida, né, tivesse todo mundo passando fome, enfim, não teria como se juntarem, né, para aquele momento ali, né? E também se revela a comunhão, né, porque está todo mundo ali sentado na mesma mesa, em um momento de comunhão, e em algum momento eles iriam, então, para a parte solene, né, que seria, mais uma vez, lembrando, né, da morte de Cristo. Pode ser chamado também de o partir do pão, né? Aqui temos a ordenança descrita em termos de uma parte do ato. Então, embora vamos fazer agora o partir do pão, né? Lógico que aqui estava se referindo à ceia, né? Mas pegou um pedaço ali, né? Porque a ceia, como os irmãos sabem, é o pão e o vinho, então, né? Mas vamos, agora já jantamos, agora vamos para o partir do pão, né? Então, onde eles partiam o pão, né? E celebravam a ceia, né? Como nós conhecemos hoje. A Eucaristia, né? Aqui já é um termo não usado no meio das nossas igrejas evangélicas, né? Acho que deve ser usado mais nas igrejas anglicanas, né? Nessas igrejas mais bem tradicionais aí. E com certeza, né, na igreja
católica. Este termo não foi usado no Novo Testamento. A primeira referência está nos escritos de Ignácio, em cerca de 115 depois de Cristo. E quer dizer ações de graça. Então, Eucaristia é ações de graça, né? Então, vamos agora para a nossa ceia, vamos agora para a ação de graças, né? Por que, né, usa esse termo, né? Porque algumas pessoas sugerem que há uma base bíblica em 1 Coríntios 11, 24, onde a palavra Eucaristê é usada e traduzida tendo dado graças. Então, naquele momento que Jesus, né, tendo dado graças, né, reparte o pão e divide ali com os discípulos. Né? Então, tendo dado graças, Eucaristê, que é, né, transliterando Eucaristia. Então, por isso, em alguma época da igreja foi usada essa palavra para se referir à Santa Ceia. Missa. Este termo é somente usado pela Igreja Católica e a alta da Igreja Episcopal. É a palavra latina que quer dizer uma ordem de despedida. Era a ordem de despedir os que não iriam participar da ceia. Hoje a gente vê os católicos falando, eu vou para a missa, né? Então a gente entende que é o culto na Igreja Católica. Mas na época que só existia a Igreja Católica, né, lá no início da Igreja, né, então a pessoa quando falava assim, eu vou para a missa, vou participar da missa, ela estava se referindo, eu vou participar da Santa Ceia, né? Mas engraçado que a missa era uma ordem, né? Então, a ordem de quem não fosse participar da ceia podia ir embora, porque a partir daquele momento, né, ali na igreja, só ficaria quem iria participar da Santa Ceia. Né? Então, a missa era uma ordem. Ó, quem não for participar da Santa Ceia, vai embora. Então, o padre ali, né, nesse momento, deu a missa. Interessante, né? Isso eu nunca tinha aprendido. A letra G, hóstia. Esta é a palavra latina para vítima. É um termo sacrificial. Não podemos aceitar esse termo. É pior do que o termo missa, porque indica que a cada Santa Ceia o Senhor estaria sendo sacrificado de novo. Então, né, é usado apenas pela Igreja Católica, né, e significa, né, vítima. É um termo sacrificial. A hóstia, para quem não sabe, é um pãozinho sem fermento, né, bem fininho, assim, redondinho, né, que é entregue nas missas, né, no momento da ceia. Né? Então, a hóstia se refere ao pão. Mas o significado de hóstia, né, a palavra é vítima. Então, o padre ali está entregando a vítima para o fiel, né? Então a gente não pode aceitar isso, porque na cabeça do católico, Jesus está sendo morto novamente naquele momento. Né? É isso que quer dizer. E a gente sabe que Jesus já foi morto, já ressuscitou, está vivo lá com Deus, né, na destra de Deus. Ele não pode voltar e ser crucificado novamente. Então é uma heresia. 2. A instituição da ceia pelo Senhor. Os judeus tinham 3 grandes festas que traziam peregrinos: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A Páscoa é a base das outras 2. Não haveria encontro sem a libertação do Egito, que a Páscoa representa. O ponto central era o Cordeiro, mais do que nas outras 2 festas. Então, o que está querendo dizer? Quando que surgiu a Santa Ceia? Opa, vai passar aqui, né? Transado, mesmo, pai de pão. História, hóstia, a instituição da ceia. Esqueci. Então, quando que a ceia que nós conhecemos hoje surgiu? Né? Então, ela surgiu na Páscoa, né? E aí que ele está falando, né, que a Páscoa é a principal festa, né, dos judeus, né? Que sem a Páscoa, a festa do Pentecostes e Tabernáculos não existiria, né? E que na festa da Páscoa o Cordeiro é o foco principal, né, da festa, o Cordeiro Pascal. Né? O ponto central era o Cordeiro, mais do que nas outras 2 festas. O Cordeiro Pascal tipificou Cristo. Né? Então, o Cordeiro, que era morto ali na festa da Páscoa, né,
representava Jesus Cristo sendo morto pelos nossos pecados. Isso a gente vê lá em 1 Coríntios 5,7. Eles cantavam certos salmos e pão e vinho também eram usados na festa. O cordeiro pascal, símbolo de Cristo, estava pronto a ser oferecido em morte. Agora que Jesus consumou o santo sacrifício, o pão e o vinho tipificam a sua carne e sangue. Então, vocês devem lembrar da história, né, da última ceia, né? Jesus está prestes a ser entregue, né, por Judas, ser preso e crucificado, e era Páscoa. Então Jesus junta os seus discípulos e vai comemorar a Páscoa, né? E durante a Páscoa eles estão lá comendo o cordeiro, né, que foi morto e tal. E durante ali a janta, né, a ceia, né, Jesus então toma o pão e o vinho e reparte o pão, né, e distribui para os discípulos, né, falando que aquele pão representa o corpo dele, né, e que o vinho representa o sangue dele derramado pelos nossos pecados, né. Então, ali foi numa festa de Páscoa que nasceu a Santa Ceia. Item 3. Sua observância no Novo Testamento. A ceia parece ter sido de início uma declaração diária, iniciada imediatamente depois de Pentecostes, em Atos 2, 42 a 47. Mas não podemos dogmatizar sobre isso, ou seja, a nossa igreja, né, e como a grande maioria das igrejas evangélicas, celebram a Santa Ceia uma vez por mês, né? Mas na época dos apóstolos eles celebravam todo dia, né? Então todo dia eles se juntavam com os membros das igrejas, os fiéis, né? E jantavam e celebravam a Santa Ceia. E aí, mas ele fala que não podemos dogmatizar sobre isso, ou seja, não podemos fazer disso uma regra, porque é uma outra cultura, é um outro tempo, né, é um outro contexto. E a Bíblia não determina que tem que ser todo dia, né? Mais uma vez, é um simbolismo, né? Então o foco não está nos elementos, né? E na maneira que é feito, né? E sim na mensagem e no coração da pessoa que está fazendo aquele rito, né? Então o foco está na mensagem e no coração, na intenção do coração. Porque, por exemplo, a gente vai falar dos elementos aqui para frente, mas no meio de uma tribo indígena, onde não tem suco de uva, não existe suco de uva, não existe a fruta uva, né, numa aldeia indígena. Como que vai fazer? Eles não vão então tomar a Santa Ceia? Né? Lá não tem pão, né? Eles têm beiju, a maioria das aldeias tem um açaí, né? Então, mas muitas aldeias não tem nem um açaí, pelo menos para ficar, né, parecidinho com a cor ali do vinho, né? Então, e aí? Eles vão tomar o quê, né, que vai representar o sangue de Cristo, né? Muitas delas tomam suco ali de cupuaçu, alguma outra bebida feita de banana, tapioca, mandioca, desculpa, né? E que tem uma cor já amarelada, branca, né? Então, mas isso não é importante, né? O importante está na mensagem e no coração da pessoa que está tomando a Santa Ceia. Onde paramos aqui? Ok, eles tomavam a refeição principal do dia juntos, na casa de alguém, e depois de algum tempo de comunhão, tomavam a ceia do Senhor. Em Atos 20, versículo 7, mostra a celebração no dia do Senhor e a ceia aparece em relação a um culto de pregação. A primeira carta de Paulo aos Coríntios evidencia também a sua celebração na igreja. Ou seja, geralmente quando tinha essa reunião, né, esse jantar, sempre tinha também um culto, né? Então era o jantar, que era o culto, que era a Santa Ceia. Então, né, tudo no mesmo ambiente, no mesmo momento ali. Item 4, os elementos. Universalmente se empregam nessa ordenança pão e vinho, né, desde que nada se diz sobre a qualidade particular de pão e vinho a serem empregados. Nessa ordenança é matéria para ser resolvida a conveniência e ao juízo de cada igreja. Então, como eu falei, né,
O pão, na época de Cristo, Jesus usou um pão sem fermento. Então nós temos que usar um pão sem fermento hoje? Jesus tomou vinho. Nós temos que tomar vinho hoje, né? O vinho é bem mais complicado, porque tem gente, tem ex-alcoólatra, né? A pessoa tem problema com bebida, então às vezes vai tomar um vinho ali de verdade, pode ter uma recaída, né? Então, como eu citei, uma tribo indígena, não tem vinho, não tem suco de uva, né? Vai usar o quê? Então, por isso que a Bíblia não coloca como obrigação ser um pão sem fermento e o vinho, né? Porque cada cultura é uma cultura, cada contexto é um contexto, né? O importante, mais uma vez, é a mensagem e a intenção da pessoa que está praticando aquele rito, né? Item 5, a significação da ceia no Novo Testamento. E 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 32. Item A, gratidão. Então a ceia do Senhor significa, né, significa gratidão. Lá no versículo 24, do capítulo 11 de 1 Coríntios, nós vemos que Jesus, né, tendo dado graças, né, por aquele momento, né, e nós devemos dar graças pelo quê? Né? Graças pela nossa salvação por meio do corpo e do sangue derramado de Jesus Cristo. Então, a ceia, a Santa Ceia do Senhor deve ser um momento de gratidão. Gratidão, né, pela purificação dos nossos pecados e a nossa salvação. Gratidão por Jesus ter morrido, né, em nosso lugar, mesmo quando a gente não merecia. Então, a Santa Ceia do Senhor significa também lembrança, item B. Fazei isto em memória de mim, ainda no versículo 24, né? Veja o paralelo com a Páscoa, que era um meio de lembrar ao povo de Israel o evento central da sua história. Ou seja, a festa de Páscoa era uma festa para lembrar, né, o povo de Israel de quando eles saíram do Egito, né, que foi um fator central, um evento central na história de Israel. Um evento salvífico. A cruz é o evento central da nossa fé e nos lembramos disso a cada vez que celebramos a Santa Ceia. Então, para nós hoje, o evento central da nossa fé é a morte de Cristo, né, juntamente com a ressurreição, né, porque se ele não tivesse ressuscitado não haveria esperança de uma vida eterna, né, mas a morte de Jesus Cristo na cruz, né, junto com a ressurreição, é um evento central na nossa fé. Então, a Santa Ceia é a lembrança de que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E por isso nós temos a salvação eterna. Item C, proclamação. Então no versículo 26 nós vemos, né, a ordem de anunciai, né, anunciai a morte, né, até que Cristo venha novamente. Então quando nós tomamos a ceia, nós estamos proclamando que Jesus morreu em nosso lugar, né? É uma forma de lembrar e proclamar, né, até que ele venha, né? Aí já entra, até que ele venha, já entra antecipação, item D, né? Até que ele venha, né? Que é quando o Senhor instituiu a ceia, ele falou sobre as bodas do Cordeiro, lá em Mateus 26, 29. A ceia olha para o futuro, para a volta de Cristo. Então, para a gente proclamar a morte de Cristo até que ele venha, até a segunda vinda de Cristo, né? Item E, autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós vemos isso no versículo 27 ao 30. Então, a ceia, a Santa Ceia do Senhor, é um momento também de a gente se autoexaminar, né? Como está a nossa vida? Embora eu sei que, assim como eu, muita gente fez ou ainda faz, né? Nesse momento ele pensa nos pecados dele, né? Será que eu ainda tenho algum pecado que eu não pedi perdão para Deus? Tem esse pecado aqui, eu menti para minha mãe, menti para o meu marido, para minha esposa. Então me perdoe, Deus, pela mentira e tal. E aí ele se sente apto para tomar a Santa Ceia. Ou então ele está numa vida de pecado, não está conseguindo vencer algum pecado e algum dia ele fala, não vou tomar a Santa Ceia porque não me sinto digno, né, perante Deus, né, tem um pecado que eu não consigo vencer, então não vou tomar a Santa Ceia do Senhor. Mas no contexto aqui de 1 Coríntios, esse examine-se,
a si mesmo, não está se referindo a esse pecado. É bom fazer isso, tá? É bom. Mas a Santa Ceia está mais ligada à comunhão. Então, até no item F, né, no versículo 23, né, quando vocês vos reunir. O que Paulo estava falando? Se você for ler o versículo 33, fala, quando vocês forem se reunir, esperem pelos outros, né? Porque o que estava acontecendo em 1 Coríntios? O pessoal estava marcando lá, né, a ceia, o jantar, né, era o junta-panela, né, então irmãos, hoje vai ter o junta-panela na casa do fulano, tal horário. Aí, beleza, então marcava o horário, aí os primeiros que iam chegando, já chegava com fome e já ia comendo. E o último que chegava, geralmente não tinha nada para comer, porque o pessoal que chegou primeiro já comeu tudo, ou já estava comendo tudo, e os últimos às vezes passavam fome. Se era um pobre, né, alguma pessoa que passava por necessidade, ela já não tinha comida para ela, provavelmente ela não levava nenhuma comida também, né, para esse culto, e a ceia, lembrando que era a refeição principal do dia deles, né? Então, e ali chegava ali, né, vamos comer com os irmãos, chegava lá, todo mundo já tinha comido, e aí ele chegava, beleza, o fulano chegou, então só faltava ele, agora vamos para a ceia, vamos repartir o pão aqui, lembrar da morte de Cristo. Mas Paulo, então, no versículo 33, fala, não, quando vocês forem se reunir, esperem por todos, né, não saiam comendo na frente de todo mundo, porque o que vocês estão fazendo não é comunhão, você não está pensando no próximo, né? E isso não é a ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor representa comunhão, né? Então, quando Paulo, aqui, né, no item E, né, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo estava falando assim, irmãos, quando vocês forem tomar a ceia do Senhor, examine-se, mas em referente ao seu irmão, vê se você tem algum pecado em relação ao corpo de Cristo, em relação ao seu irmão. Você sabe de algum irmão que tem alguma coisa contra você? Se você sabe que tem algum irmão que está chateado com você, que você fez alguma coisa para o irmão, vocês estão brigados, então antes de tomar ceia, ou você antes de tomar ceia vai e resolve com o seu irmão e depois toma a ceia, ou você toma a ceia e decide, né, logo mais próximo possível, mais rápido possível, se acertar com aquele irmão. Porque se você estiver tomando a ceia, mas está trazendo confusão para o corpo de Cristo, está brigado com alguém, está trazendo transtorno para o corpo de Cristo, né? Ao invés de estar trazendo comunhão, está trazendo divisão, né? Intrigas, fofoca, né? Enfim, você vai estar tomando juízo, né? para você, né? Por isso que aí Paulo fala que muitos já dormiram, né? Porque não discerniram o corpo. E só um detalhezinho aqui, na nossa igreja, na IBRBV, né, quem que pode tomar a Santa Ceia? Né? Então, na nossa igreja, IBRBV, só pode tomar a Santa Ceia aquela pessoa que já foi batizada. Né? Então, a gente tem esse entendimento, que a pessoa que foi batizada está apta para tomar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia, por mais que é um rito, né, uma ordenança, né, mas é uma coisa séria, né? É como a gente viu aqui em 1 Coríntios, né, capítulo 11 aqui, que as pessoas que estavam tomando a ceia sem discernir o corpo estavam morrendo, né? Então não é uma brincadeira, né? Então a gente entende que a pessoa que já é batizada, né, ela já entendeu o que é andar com Cristo, né, o que significa salvação e ter Senhor como o único Senhor e Salvador de sua vida. Então essa pessoa está apta, né, para discernir o seu corpo ali e ver se o que ela está fazendo está, né, de conforme com a palavra de Deus. Então agora, para terminar, na conclusão, o batismo e a ceia são elementos da aliança de Deus com o seu povo, lembrando-nos que somos seu povo e que Deus tem reservado para nós toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, são duas ordenanças, né, que, mais uma vez, né, que servem para mostrar para o mundo, né, no caso do batismo, serve para mostrar para o mundo a minha fé interior, né, que mostra para o mundo que a partir daquele momento
eu estou seguindo, eu passo a seguir Jesus Cristo, eu passo a seguir as ordenanças de Jesus Cristo, eu passo a pensar como Jesus Cristo pensou e passo a agir como Jesus Cristo agiu. E a Santa Ceia é eu falando, é uma forma de lembrar, né, aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz, né, morrendo em meu lugar e purificando os meus pecados através do seu sangue derramado. Então, irmãos, espero que tenha sido um momento de bênção na vida de vocês, que Deus abençoe muito, e semana que vem o Filipão está aí com vocês novamente na lição 12. Um grande abraço, Deus abençoe e até mais.